Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Mari e sejam bem-vindos a este canal, viu? Eu hoje resolvi fazer um vídeo aqui que eu tô procrastinando já faz muito tempo, né? Acredito que você tenha vindo justamente pelo tema, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. De onde se origina a palavra procrastinar? Procrastinar, ela significa deixar para amanhã, ou seja, deixar para depois aquilo que nós deveríamos fazer naquele exato momento. Mas eu vou falar aqui sobre uma percepção de procrastinação na minha visão, tá? Então você se sinta à vontade se de repente você se identificar, porque o intuito do vídeo é justamente esse, me conectar com pessoas, né, que estão nesse mesmo processo que é o que? A jornada do autoconhecimento, autodescoberta. E nesse processo, né, gente, a gente cai em algumas fichas, né, a gente passa a estar mais consciente e perceber algumas coisas que estão rodando aí na nossa vida que não está sendo legal. E a gente começa a perceber algumas questões, o porquê disso. Então, como a procrastinação é o ato de nós deixarmos para amanhã ou de nós deixarmos para depois aquilo que nós sabemos que precisa ser feito. Mas se você reparar, se você estiver consciente, eu acredito que se você estiver aqui, se você chegou até aqui, você está nessa fase, você repara que a vozinha, tem uma vozinha aqui dentro, que ela fala assim, ó, deixa para amanhã, ou deixa para depois. Você pode reparar que sempre vai haver essa vozinha, essa coisinha dizendo lá dentro de você, deixa para amanhã, deixa para depois. O processo de autoconhecimento é justamente para isso, para nós percebermos, né, quem está direcionando nossa vida, né? Eu falo por mim. E a partir do momento, gente, que eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha vida, eu falei assim, não, vamos lá. Alguém está direcionando minha vida. E não está indo para um caminho muito bom, que eu gostaria. Né? Afinal de contas, eu entrego no meu trabalho. Eu sou uma boa profissional no meu trabalho, eu sou uma boa funcionária. E quando se refere a projetos meus, a coisas minhas, tanto no âmbito pessoal, financeiro e pessoal, as coisas não são da mesma forma. E aí, gente, você começa a questionar por quê? Por que que para sair para o trabalho, se for para você levantar 5 horas da manhã, você levanta? Se for para você não fazer seu horário de almoço, você não faz, porque você precisa entregar suas metas. Por que que se você precisar passar do horário no seu trabalho, você passa de boa, tranquila, né? Mas com relação a seus trabalhos, a seus projetos esses que você tem consciência total que te levaria a um outro patamar, você procrastina. Esse vídeo aqui, minha gente, ele está sendo procrastinado. Eu tenho até, assim, uma vergonha em falar para vocês, mas o intuito do vídeo é justamente esse, compartilhar como está sendo essa jornada de autoconhecimento. Já faz muito tempo. Eu tenho vídeos na minha galeria, né, que são para o canal de YouTube. Eu falo, gente, eu vou compartilhar aqui, né, afinal eu gosto tanto de estudar, de, né, receber novas informações, e eu preciso, né, me conectar a outras pessoas que estão passando por esse mesmo processo, né, porque quando a gente está nesse processo, uma coisa que a gente descobre é que na verdade, 99% das pessoas você não vai conseguir falar sobre certos assuntos e elas vão te compreender. E tá tudo bem, né? Porque cada um tá no seu processo de expansão de consciência. Você tá num processo, o outro tá em outro. E, obviamente, quando você falar de alguns assuntos, vocês não vão se entender. Vocês não vão se conectar. Tá tudo bem. Então, quando eu resolvi falei assim, vou abrir um canal no YouTube para falar de alguns assuntos, né, e me conectar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, foi justamente isso. E, gente, a procrastinação, ela sempre vencia comigo, sempre. É incrível como você tenta sair de um projeto, você tem boas ideias, você é dedicado, né, em trazer novos conhecimentos, em percepções, né, do dia a dia ali de você, seu. Mas na hora de você colocar isso para fora, de realmente levar adiante, você até inicia um projeto. Eu tô falando por mim mesmo. Eu até iniciava os meus projetos, mas eu não continuava, não conseguia dar continuidade. E isso dói bastante, porque você fala e começa a questionar, meu Deus, mas o que tem de errado comigo? Por que que no meu trabalho eu consigo me entregar de tal forma? E quando as coisas são relacionadas a mim, eu não consigo. Então, gente, tem várias coisas, né, em todas as áreas da minha vida que eu deixei para trás, assim, de anos, né, coisas simples que você resolveria ali em dias. E eu fui levando por anos, e fui levando por anos. Então, gente, você falar assim pra mim, que na maioria das vezes nós chamamos isso de quê? De preguiça. Né? Ah, eu tô com preguiça. Ah, não, agora não, deixa para amanhã. E esse amanhã a gente sabe que nunca existe. Então isso não é uma preguiça, né? Mas e de onde será que origina isso? De onde? A investigação, né, em nós mesmos, em perceber de onde que vem isso, é que tá a chave para tudo. O primeiro ponto que é mais importante é estarmos conscientes. Se você, assim como eu, tomei consciência de que isso tem alguma coisa errada, pronto, você já está no caminho certo. Você já iniciou o primeiro passo, que é o quê? Identificar que isso não é uma coisa normal.
né? Que você nunca vem em primeiro lugar. Que o outro sempre vem em primeiro lugar, que você está sempre disponível para o outro, que a entrega para o outro é sempre melhor do que a entrega para você. Então você começa a se questionar de onde que vem, de onde que se origina isso, né? E um dos primeiros pontos aí que eu acredito na minha percepção hoje é o quê? É aquele medo que vem sempre de errar. É o medo do julgamento, é o medo do que as pessoas vão falar sobre mim. Meu Deus, será que elas vão gostar do que eu falei? Meu Deus, e se elas falarem isso ou aquilo? Meu Deus, mas o que elas vão pensar sobre mim? Então sempre o medo de errar, aquela vozinha vem em você. E quando você vai olhar, você vê ali, nossa, mas esse vídeo ficou tão bom. Não, aí outra vozinha fala, não, imagina que isso. Olha essa parte aqui, o que você falou? Olha esse erro aqui que você falou de, talvez você errou o português aqui. Você não foi tão clara. Imagina na internet, né? As pessoas vão te julgar. Ou então, imagina se alguém da sua família sabe que você está fazendo vídeos pro YouTube, o que elas vão falar de você? Né? Nossa, tá se achando. Ou isso não vai dar em nada. Né? Mas hoje eu, como uma consumidora de YouTube, eu adoro o YouTube, minha gente, adoro o YouTube, porque o YouTube ele é tão vasto que qualquer assunto você encontra lá, e assuntos de primeira qualidade, né? Porque primeiro, quando você vai compartilhar um assunto, você precisa fazer uma certa pesquisa e entender um pouco sobre aquilo, né? Afinal de contas, o intuito é sempre nos conectarmos com pessoas que estão buscando ou que querem aquilo, aquele conhecimento também. Então, aí vem aquela vozinha, falando, não, imagina, você não é boa o suficiente. Né? E da onde que será que vem? Nós sabemos já que durante a nossa infância é onde nós somos programados, né? Desde o ventre da nossa mãe, né? Até os 7 anos, 8 anos de idade, é onde todas as informações são baixadas. Isso vai depender do quê? Do seu ambiente, como foi com seus pais, como foi a sua escola, a igreja também é um grande contribuinte, né, na formação das suas crenças, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. E a partir do momento que nós tomamos consciência sobre isso, aí nós entendemos muita coisa. Graças a Deus, né? Porque imagina se nós não tomarmos consciência, nós iríamos continuar nesse looping até o último dia, né? Que nós desencarnarmos. Então, gente, a intenção aqui é justamente essa, identificar aqui os pontos que nos levam a esse estado de consciência, que é a procrastinação, que é essa preguiça falsa, né? Que é o medo interno de uma criança, de repente, ferida, que ela teve que se entregar ali muito mais, né, para cuidar do outro, para cuidar dos irmãos, ou que ela foi julgada por alguma coisa que ela fez. Coisas bestas, minha gente, mas que nós sabemos que uma criança, para tudo dela é verdade. O subconsciente de uma criança é que está ativo, ele está recebendo tudo. Ela vive nesse mundo, né, como se fosse uma fantasia. Do 0 aos 7 anos, tudo que ela está recebendo, ela está inserindo como verdade, que vai levar para a vida dela toda. Até o momento em que ela, né, tomar a consciência de que alguma coisa está errada. Né? Então, esse processo, né, isso vale muito de como nós fomos criados. Então, o medo da rejeição, o medo, né, de ser julgado, é um dos grandes fatores, né, que nos leva a esse estado de consciência, de procrastinar, de levar sempre para amanhã, que esse amanhã a gente sabe que nunca vai deixar, né? Que nunca. Então esse ato de rejeição, esse medo de rejeição, esse medo de ser julgado, né, vem aí de uma criança que de repente foi uma criança ferida. Nós não fomos condicionados a sermos amados por nós mesmos. Eu falo por mim. Tudo que eu falar aqui, minha gente, vai ser por mim. A minha percepção é a minha, tá? É a minha. Aí, se você tiver a sua percepção, aí você fique à vontade para colocar a sua percepção, porque o intuito do vídeo é justamente esse. Né? Então, uma coisa muito importante também é a autoimagem, né? Que autoimagem nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, de termos ali todos os dias como um jardim que vai ser regado, florido, falando, criança, você é isso, criança, você é aquilo, criança, você é corajosa, criança, você é amada. É como uma planta que ela precisa ser regada todos os dias com palavras bonitas, com amor, né? E nós não fomos condicionados a nos amar primeiro, né? Eu falo por mim, né, gente? Por mim, pela igreja, que sempre falava, não, que deve amar o próximo primeiro, né? Tudo dê ao próximo, tudo ao próximo, entregue tudo ao próximo. A roupa que você veste, fique sem roupa, mas dê ao próximo. E eu? Né? Tá, mas e eu? E o amor? O meu cuidado, o meu autocuidado comigo? Não, você não merece. Imagina, você não merece. O filho do fulano fez isso, olha que bonito que ele fez, né? Você não merece isso. E quantas vezes nossos pais, inconscientemente, porque eles também não têm culpa, minha gente. Nossos pais não têm culpa. Nossos familiares não têm culpa. Porque foi a forma que eles também foram condicionados. Então jamais nós poderíamos julgá-los, né? Mas graças a Deus que nós despertamos e conseguimos identificar as coisas que estão nos prendendo, né? E outro fator também que a gente precisa olhar é com relação à saúde. Será que a nossa saúde está em dia? Será que as vitaminas, né? Porque é um processo químico também. Um processo químico que acontece no nosso cérebro, que faz com que a gente não tenha vontades, né? Uma leve depressão ali, que também pode ser um processo químico. Falta de vitaminas, falta de nutrientes, né? Então procurar um médico, fazer um check-up total de como que nós estamos.
Ou seja, afinal nós somos uma trindade. É preciso olhar para tudo. Preciso olhar para o corpo, para a alma e para o espírito. Todo mundo precisa estar alinhado. Uma vez que nós queremos que esse carro comece a andar, sem que um fique puxando o outro para um lado e outro para o outro. Todo mundo precisa estar na mesma direção. E o ato de procrastinar, ele nos leva à dor. Por quê? O ato de procrastinar, ele não deixa com que você atinja seus objetivos. Atinja seus sonhos. Você tem sonhos, né, que te levariam a um patamar de vida diferente. Você sabe que você tem condições para aquilo. Que você tem ideias, que você consegue, mas tem uma coisa dentro de você que impede. Né? Isso são as crenças, né, que nós acreditamos internamente. Talvez conscientemente nós falamos sim, eu consigo. Mas nós sabemos que inconscientemente o nosso subconsciente é que está regendo tudo, que foi inserido lá na nossa criança. Ou seja, uma criança que foi rejeitada, que teve em algum momento dela que, aquele desenho, nossa, que desenho feio, nossa, mas não, assim não é assim, ou você não merece isso por causa disso, ou por causa daquilo. Ela tomou como verdade, feriu ela, e ela vai levar essa ferida até o momento em que ela vai precisar, a dor vai chegar tanta que ela vai ser obrigada a olhar, porque ela vai ver que tem alguma coisa de errado, né? Então, a procrastinação não é uma coisa boa. Essa preguiça é algo disfarçado aí de cordas segurando você para algo maior, né? Segurando você para as suas asas soltarem suas asas, né? A sua imaginação é livre, mas ela tem as suas asas estão presas. E sempre você deixando para amanhã coisas que você sabe que você precisaria resolver hoje, né? No seu trabalho, com o seu chefe, você não é uma boa funcionária? Você não chega no horário? Se precisar fazer as horas extras, você não faz? Se precisar trabalhar no dia da sua folga, você não faz? Significa, então, que você está sempre colocando o outro na sua frente, né? Você está deixando de olhar para você. Então, o primeiro ponto que eu já disse foi você identificar. Que bom que você identificou. Agora, eu descobri que eu me amo, que eu venho em primeiro lugar, né? Que eu também vou me entregar dessa mesma maneira para mim mesma, para meus projetos, né? Então, o intuito desse vídeo foi justamente falar sobre isso, sobre como sair disso, como sair desse looping que machuca, que dói, que há dias em que você, meu Deus, tem alguma coisa errada, eu não consigo, o que está acontecendo? Gente, como que você identifica isso? Eu falo por mim. Todas as vezes que eu tento iniciar um projeto, eu faço minhas pesquisas, eu leio meus livros, as fichas caem e eu passo a tomar aquilo como verdade. Quando eu vou criar um projeto, gente, acontecem coisas na minha vida assim, ó, que não deixa eu continuar. Então, por exemplo, o meu celular não é bom o suficiente, eu não tenho o negócio aqui, o microfone bom, eu não vou saber falar o assunto corretamente, com clareza, para que as pessoas entendam do que eu estou falando, né? Quando eu tô lá, eu me dá vontade o tempo todo de fazer xixi, de beber água ou de comer. Não, vai pro sofá. Vai pro sofá porque, imagina, pra que fazer isso? Gente, aquela vontade tá lá, gente. E o bacana é que você consegue ouvir ela. Você consegue ouvir ela falando, ela te empurrando. Vai fazer xixi. E você vai fazer xixi. Daqui 5 minutos de novo, vai fazer xixi. Você quer fazer xixi de novo, vai beber água. Você bebe água. Aí vai comer alguma coisa. Aí você fala, pá, peraí, minha gente. Não, a partir de agora, quem tá no controle aqui sou eu. Eu vou tocar o aquele si pra essa voz. Seja o que for, eu não tô mais aí pra você. Entendeu? Ou seja, você começar a tomar as rédeas da sua vida e impedir que esse piloto automático continue regendo a sua vida. Afinal de contas, tudo que você busca é pertencer. Mas quando você busca pertencer com uma autoimagem disturbada de quem você é, você não vai chegar a lugar nenhum, minha gente, porque suas crenças não são verdadeiras, suas crenças são mentira, né? E aí o castelo começa a desmoronar e junto com esse castelo você desmorona também, né? Porque você se vê ali agora sozinho, literalmente sozinho, porque ninguém compreende o que você fala, né? Que isso é doença, que você está doente, que, nossa, você está exagerando sobre esse assunto e que você, né, não dá para compreender mais o que você fala. Não sei você, mas eu estou passando por esse processo, né? E o intuito de vir para cá falar foi justamente esse, tentar me conectar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu, né? Então, gente, o que eu tenho que falar para você, escute a voz, escute os dois lados. Ela vai falar o tempo todo. Ela vai dar um jeito de não deixar você avançar da linha. Ela vai o tempo todo. Mas se você estiver 100% do seu tempo consciente, você fala assim, olha, fique de boquinha calada, que agora eu vou direcionar. Então, como que a gente quebra, né, esses padrões? Primeiro que eu já falei, que é estando consciente. Passar a ouvir quando ela vem. E ter clareza onde você quer chegar. Então, aquela frase que diz, quem não sabe o que quer, qualquer caminho é válido e é verdade. Né? Qualquer caminho serve quando você não sabe o que quer. Então, o primeiro ponto, gente, é estar consciente, né, de que isso está acontecendo dentro da gente porque ela quer nos impedir de nos levar a um outro degrau, né, de você progredir, de você evoluir,
mais um pouquinho, porque ela não quer sair, essa mente, ela quer continuar naquele pertencimento, aquele pertencimento dos seus padrões, dos seus pais, do padrão dos seus avós. Tá tudo bem com ela, né? Ela não vai querer gastar energia. Imagina, você já conhece esse mundo aqui. Para que sair fora dele? Né? Lá fora você não sabe o que tem lá fora. Lá fora você vai gastar mais energia, né? Para que? Continua aqui, tá tudo bem, não precisa ir mais um pouquinho além. Então, ela quer continuar pertencendo, porque uma vez que nós avançamos um pouquinho mais, nós saímos desse pertencimento, né? Ou seja, alguém evoluiu mais um pouquinho, né? Seja, tô falando de, por exemplo, financeiramente falando, né, que minha família vem de crenças limitantes, né, na área financeira, né, de escassez, de falta, de que isso que é bonito, né, de que a falta é bonita, de que a escassez é bonita, que tem beleza no ser pobre, né? Então eu venho disso. Então a mente ela não quer avançar. Então você vai estar sempre ali procrastinando alguma coisa que vai te levar a um crescimento, né? Seja no estudo, um trabalho, um projeto, qualquer coisa, alimentação, né? Ela não quer sair daquele seu padrão, né? Tá tudo bem. Então se o primeiro ponto você descobriu, ok, então ela quer pertencer àquilo. Então é você acalmar essa criança dizendo não, tá tudo bem aqui. A gente não vai fugir, nós não vamos sair fora do pertencimento, nós vamos continuar pertencendo a eles. Eles vão continuar nos amando. E o segundo ponto é passar o autocuidado, passar a se cuidar mais, a trabalhar o amor próprio, né? Não estar sempre disponível o tempo todo para o outro, a entregar 100% da sua vida para o outro e você está sempre em segundo plano, né? Sempre o outro recebe mais, você se doa mais e você está sempre em segundo plano. Então, o amor próprio, o autocuidado também vai quebrando isso, porque você vai começando a perceber que como é bom você olhar mais para você, você dar continuidade nos seus projetos, e conforme eles vão te trazendo ali frutos, conforme você vai vendo, aí ela vai entendendo que realmente aquilo é bom, aquilo é uma coisa boa. Então você não pode ir de uma vez sendo radical, você tem que trabalhar com suas crenças, você tem que trabalhar em cima delas. Se você for uma pessoa radical, não tem como, gente. Você vai na mesma proporção que você foi, você volta. Entendeu? Então é um degrazinho, todos os dias, uma coisinha nova trabalhando em cima delas. Porque você já sabe identificá-las, né? É como a lei que diz, o que tá dentro é como tá fora. Como que eu quero identificar a minha crença? É só olhar pra fora. Olha pra fora que tá tudo aí. Olha o que eu verbalizo, é o que está aí, né? Então a crença não é difícil de identificar, né? E a procrastinação, ela é isso. Ela é um conjunto ali de crenças emaranhadas que te prende para você não seguir, para não sair daquele padrão. Né? Outra coisa que eu uso para identificar e começar a quebrar meus padrões, né, de procrastinar é minha alimentação. Então eu percebo que minha mente está sempre pedindo por um doce, por um carboidrato, né, e muito mais doce. Né? E eu percebo que aquilo me dá um pico de energia, mas depois eu volto. E quando você volta, você pede mais um doce. Porque o estado de recompensa que o seu cérebro, né, ele tá trabalhando com o estado de recompensa. E quando você percebe que isso não está sendo legal, que você está entrando num looping, você também consegue quebrar. Então eu passo a tomar mais água, eu coloco limão na água, que isso quebra ali a vontade de tomar, de comer o doce. Se não quebrar 100%, mas pelo menos ele diminuiu, que já ajuda, né? Então a alimentação também é muito importante. Exercício físico. Se eu não tiver condições, ou se eu não tiver como frequentar uma academia, uma caminhada de 20, 30 minutos. Eu mesmo adoro fazer caminhadas, porque caminhada me traz... me traz conexão, né? Ali fichas caem para mim quando eu tô fazendo minha caminhada. Então, ir à natureza, né? Porque você passa a se conectar mais com você e quebrar esse tipo de padrão. Então, gente, são coisas que eu acredito que são de cada um, tem uma percepção diferente, mas na maioria das vezes são a mesma coisa, né? A mesma forma de se manifestar. O medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo do não pertencimento, né? De você sair ali dos padrões e ser julgado por isso. Mas uma coisa eu digo pra você, que sim, é possível. É todos os dias. A reforma íntima, ela é todos os dias. Todos os dias você decidir estar ali pra você. Não que você não vai estar mais para o outro, de forma alguma. Só que agora você vai estar primeiro você. O outro também, mas primeiro agora é você. E você começa a quebrar esses padrões. Principalmente quando você identifica que você é uma boa pessoa, que você é um bom profissional, que você passa a conhecer de verdade quem você é. E no momento que nós entendemos quem nós somos, a gente passa a entender, gente, que não tem limite para nada. Que nós somos a imagem e a semelhança de um Criador. E se eu sou um pontinho exatamente igual a esse Criador, então significa que tudo isso é mentira, né? Que todas essas questões que me disseram e que eu acredito são mentiras, que me contaram e que minha mente acreditou. Então, meu trabalho agora é a reforma íntima.
Espero que você tenha gostado, se identificado. Se você se identificou, sinta-se à vontade para se inscrever, sinta-se à vontade para comentar, né? E fazer parte aí agora desse diário de expansão de consciência. Beijos e até a próxima, viu?